Boa tarde, professor Giscard. Esse vídeo é sobre uma das obras do filósofo historiador francês Michel Foucault, que tem como tema a obra A Ordem do Discurso. E essa obra foi pronunciada no dia 2 de dezembro de 1970, em uma aula inaugural no Colégio de France. E essa obra ela tem como ideia central o questionamento da elaboração e da produção dos discursos nas instituições como sendo algo controlado. Foucault ele entende que existem vários procedimentos que regulam a produção do discurso. São regulados pela lei, pela circulação, pela repartição e pelo o funcionamento dos enunciados, né? Só que nessa obra ela tem 4 momentos. O primeiro momento é o momento de apresentação, aquela primeira fala ao público do discurso. O segundo momento são os procedimentos, são aqueles mecanismos que controlam a produção do discurso. Procedimento externo, interno e de circulação. Os procedimentos externos são aqueles que excluem, são aqueles que não estão dentro daquelas regras disciplinares da instituição. Então, eles são excluídos pela interdição, eles são excluídos pela separação e rejeição, que é aquela ideia da razão e loucura, que quando o discurso ele não está dentro dessas regras, eles são considerados excluídos, o autor é considerado louco e os discursos eles são proibidos de circular na sociedade. E essa outra exclusão, que é a vontade de saber e a vontade a vontade de verdade, Foucault diz que é a busca do incessante da verdade. Mas essa busca ela não tem que ser por qualquer motivo, ela tem que ter um objeto, ela tem que ter uma causa. O segundo procedimento é o procedimento interno, que tem a função de controlar a produção do discurso, que eles são controlados pelo comentário, pelo autor e pela disciplina. E o terceiro procedimento são aqueles procedimentos que eles controla o funcionamento da produção do discurso, que são os procedimentos de circulação, que são o ritual da palavra, sociedades de discurso, doutrinas e a apropriação social do discurso. O terceiro momento dessa obra é sobre a metodologia, são sobre essas regras disciplinares da instituição. O que a instituição cobra através de princípios. E esses princípios são princípio da exterioridade, princípio da descontinuidade, princípio da inversão e princípio da especificidade. Dentro dessa metodologia, ele fala também daquela teoria da experimentação, que é sobre a prática, que são sobre as pesquisas. Ele traz também 2 conceitos, o de logofobia e o de logofilia. Esses conceitos são eixos, são estruturas que fazem parte da elaboração, da produção e da divulgação desses discursos. E o quarto momento dessa obra é a despedida, é a fala final. Ele traz também, a gente não pode esquecer, que Foucault ele diz que esses discursos eles são controlados e selecionados pelas instituições. Por quê? Porque esses discursos eles são utilizados e eles são produzidos como forma de garantir a manutenção do grupo de poder. O que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a instituição tem o papel de proteger essa manutenção do grupo de poder, que é como se ele fosse a autoridade maior para
elaborar e produzir os discursos. E ele não pode perder, não pode sair da sociedade, né? Perder esse poder diante da sociedade. Por isso que ela faz isso, né? Outra coisa também é que ele é consciente que o discurso dele foi controlado, mas ele entrou na instituição e a partir desses novos discursos ele teve mais legitimidade. Por quê? Porque ele agora faz parte do grupo de poder da instituição. E outro ponto importante é sobre aquelas lacunas de liberdade, que para ser preenchida precisa analisar o autor, precisa analisar as suas ideias, precisa analisar a biografia do autor, o que é que ele lê, se aquelas leituras dele é coerente com aquele discurso. Então tem que refletir tudo isso no autor. Porque se não tiver essa reflexão, ele não preenche essa lacuna de liberdade e o discurso dele cai naquela exterioridade selvagem. Por quê? Porque não entrou no campo da verdade. E para entrar no campo da verdade, ele precisa estar dentro dessas reflexões, né? Outra coisa também é aqueles conceitos de causalidade e de casualidade. Ele critica a causalidade. Ele diz que tem muito... os discursos científicos têm muito essa relação de causa, mas nem toda causa tem uma consequência. E é isso, professor.